Hoje eu quero contar para você o que existe por trás de tudo aquilo que a gente quer ver manifestado na nossa vida. Isso vai virar uma chave aí na sua cabeça para fazer com que todos os seus desejos e sonhos fluam para você com mais facilidade. Vem comigo nesse vídeo. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Se você acompanha então outros vídeos aqui do canal, eu acho que a gente já entrou aí num acordo de que nós somos uma extensão da nossa fonte. E, portanto, nós temos a capacidade criativa, né? Nós somos capazes de criar tal qual o nosso Criador. E aí você pode chamar o Criador de fonte, de Deus, da forma que você preferir. Eu gosto de chamar de Deus, não um senhor velhinho que fica sentado lá em cima do céu julgando todo mundo, mas uma energia da qual a gente também faz parte. Mas aí, neste ponto, é legal a gente entender qual é o objetivo, né? O que existe por trás dessa nossa vontade de criar, de manifestar coisas no mundo físico, né? Coisas para que a gente possa experimentar. Bom, a nossa vontade de criar, ela não vem da coisa em si. O nosso fim não é ter a casa, ter o carro, manifestar um parceiro ideal. Esse não é o nosso objetivo no final de tudo. Então, se esse não é o nosso objetivo, o que é que a gente quer? Qual é a vontade que brota dentro da gente, né? Para que a gente queira experimentar tudo isso. Aqui é que está o pulo do gato. A nossa vontade, na verdade, é de experienciar as qualidades do nosso espírito. E quais são essas qualidades? As qualidades do nosso espírito é tudo aquilo que está relacionado ao amor. Então, vamos pensar aí em alegria, em contentamento, em amor, gratidão, paz, sentimento de liberdade, sentimento de abundância. Tudo isso são características do nosso espírito. E quando a gente quer manifestar alguma coisa, é essa nossa vontade interna de experimentar a nós mesmos, né? De experimentar essas qualidades. Quando eu visualizo a minha casa dos sonhos, por exemplo, eu imagino um lugar confortável, uma casa com lareira, onde eu possa chamar os meus amigos para passar o fim de semana, para sentar ali, comer uns queijos, tomar um vinho, bater um papo, dar muitas risadas. Eu vejo meus filhos correndo no quintal, brincando com os amiguinhos, meu marido ali no final de semana plantando, cuidando da horta dele. Então percebe que o desejo, na verdade, não é a casa em si, mas tudo aquilo que a casa vai nos proporcionar de experimentar, tudo aquilo que a gente vai poder viver quando ela já estiver aqui. E engraçado, né, que a gente já pode. E isso é importante que a gente note, porque isso é tão verdade que muitas das vezes, quando a gente coloca alguma coisa lá no nosso futuro, né, quando a gente condiciona a nossa felicidade a alguma coisa que vá acontecer lá no futuro, na nossa cabeça, né, invariavelmente a gente vai se decepcionar. Quantas vezes isso já não aconteceu com você? De você fazer 1000 planos para quando aquele evento acontecesse ou para quando você conseguisse comprar o seu primeiro carro ou a sua primeira casa. E aí quando você conseguiu, quando você chegou lá, né, ou quando você fez aquela viagem, deu uma sensação de não era exatamente isso que eu estava esperando. Porque é isso, porque no fim das contas, o nosso objetivo não são as coisas em si, mas tudo aquilo que a gente pode experimentar e que a gente acredita
que a gente experimenta através delas. E na verdade, não. Todos esses sentimentos, né? Tudo isso que flui, quando eu imagino essa minha casa dos sonhos, por exemplo, eu sinto uma alegria, uma gratidão que flui de mim para essas pessoas que estão ali na cena comigo compartilhando um amor, uma paz, uma alegria que são minhas, que são características de quem eu sou de verdade, que são características do meu espírito agora. Então, esses sentimentos que eu descrevi para vocês na minha cena, eles estão sendo gerados pela casa em si? Não, eles não estão sendo gerados pela casa, porque são sentimentos que eu já tenho dentro de mim, são sentimentos que todos nós temos, porque faz parte da nossa natureza, faz parte de quem nós somos de verdade. E é por isso que a gente se sente tão bem quando a gente conversa sobre isso, ou quando a gente faz uma visualização sobre isso, né? Como se a gente já tivesse naquela nossa cena ideal. O que acontece é que a gente confunde os sentimentos que nós estamos gerando, que vem da nossa conexão com a nossa fonte, né? Com a nossa divindade. A gente confunde que, na verdade, isso está sendo gerado pelo nosso contato com essas coisas externas. Como se tudo isso viesse do fato de eu ter a casa ou do fato de você já ter comprado aquele carro. Se isso fosse verdade, então eu nem poderia estar sentindo isso agora, concorda? Porque eu ainda não moro na minha casa dos sonhos, mas eu já sou capaz de sentir e de entrar em contato com tudo isso que já está dentro de mim, que já me pertence. Eu não sei se vocês já leram algum livro do Neville Goddard, e ele explicava um exercício que faz muito sentido, né? Porque quando a gente fala da verdade, a verdade ela é uma só. É muito interessante isso, porque a gente vai ler um sem fim de livros diferentes e todos eles vão falar sobre a mesma coisa. Então, o Neville Goddard, ele falava o seguinte, ele sugeria um exercício para quando você quer ver alguma coisa manifestada na sua vida, né? Ele sugeria que você fechasse os olhos, fizesse uma visualização daquilo que você já quer ver manifestado e se conectasse com esses sentimentos, como se você estivesse trazendo aquela visão lá do futuro para o seu presente e estivesse vivendo como se aquilo já tivesse acontecido. Mas aí, se a gente entender que o futuro, ele não existe, que o futuro é só uma criação da nossa mente, né? É só uma coisa que a gente instituiu de futuro e passado, a gente só consegue viver de verdade no presente, isso é só um truque, né? Para que você consiga se colocar presente em contato com esses sentimentos. Quando você entra em contato com esses sentimentos, você está trazendo para você, para o agora, aquilo que já é seu, aquilo que você já é. Na verdade, quando a gente não cria alguma coisa separado de nós mesmos, né? A gente está se estendendo, a gente se estende na criação. É a mesma coisa que Deus fez com a gente quando nos criou. Nós somos uma extensão dele. E tal qual o nosso Pai, a gente cria através dessa extensão. Extensão do quê? Extensão do amor. Porque, na verdade, o que a gente quer é compartilhar, é sentir essa sensação boa que dá quando a gente compartilha algo de bom que a gente tem. Vocês já devem ter ouvido falar que, inclusive, tem algumas pesquisas que explicam que quando a gente compartilha, né? Quando a gente está servindo o outro, você pode chamar de servir, eu chamo de compartilhar, a ocitocina, que é um hormônio relacionado ao amor, né, a expressão do amor, ele é liberado no nosso corpo. A ocitocina, por exemplo, é o mesmo hormônio que é liberado no corpo da mulher no momento do parto, né? Por isso que quando a gente vê o nosso
bebê pela primeira vez, a gente se apaixona, a gente tá ali inebriado por esse hormônio. E quando a gente compartilha alguma coisa com alguém, é a mesma coisa. A gente entra em contato também, esse hormônio é liberado no nosso corpo porque a gente entrou em contato com esses sentimentos. E aí, quando eu falo de compartilhar, não precisa ser nada grandioso. Eu não tô falando que você precisa ir lá, por exemplo, fazer voluntário no Hospital Infantil do Câncer, né? Isso é uma coisa maravilhosa, mas a gente pode compartilhar no nosso dia a dia com as coisas mais simples. Quando você está lavando uma louça, por exemplo, você não está de alguma forma compartilhando o seu amor? Você não está de alguma forma cuidando da sua casa ou da sua família? Ou quando você está preparando um jantar? Quando você recebe os seus amigos na sua casa? Percebe como são coisas muito simples? A gente estende o nosso amor a todo momento, se a gente fizer isso conscientemente. No trabalho, por exemplo, se você tem um emprego, você não está de alguma forma colaborando para que a sua empresa cresça? Isso não é extensão do amor? Isso não é compartilhar? A gente tem muita coisa boa interna, né, para compartilhar, para dividir. E é esse dividir que faz com que a vida faça sentido, que faz com que a gente possa se reconhecer no outro. E aí o mais bacana é que tudo aquilo que você dá volta para você multiplicado, volta para você multiplicado 10 vezes mais. Então, a grande sacada, a grande dica desse vídeo é isso. Coloque consciência no seu ato de compartilhar. Quando você estiver exercendo aí as suas atividades do dia a dia, coloque atenção nisso. Perceba como é compartilhar o seu amor, como você se sente quando você coloca essa intenção nas coisas que você faz. Aí você pode fazer a visualização que for, sabe? E tudo vai fluir e vai vir para você na sua vida, porque você se conecta com uma outra energia, você vai para um outro lugar de vibração. Ao invés de, a próxima vez que você estiver limpando a casa, por exemplo, ou acordando cedo para ir para o seu trabalho, ao invés de reclamar e falar, ai que saco, só eu que faço, né? Ou, nossa, o meu chefe é um chato. Tenta mudar a sua visão, tenta corrigir a sua mente nesse sentido e olhar para essas atividades com esse outro olhar. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou, na verdade, compartilhando, estendendo o meu amor. É isso que a gente pode fazer a todo momento, com as coisas mais simples do nosso dia a dia. Tudo pode fazer parte do seu treino. E quanto mais você treina a sua mente para olhar para essa direção, para olhar para a verdade sobre você, sobre quem você é, mais coisas bacanas você vai ver manifestados na sua vida. Porque a gente tem direito a tudo, nós somos os filhos perfeitos de Deus, o filho único de Deus, né? Multiplicado por aí em várias versões diferentes. E como tal, a gente merece tudo de melhor e de bom que a vida tem para oferecer. É que a gente cria as nossas escassezes, né? Se é que existe essa palavra. A gente cria a falta na nossa vida, porque no fundo a gente acredita que a gente não é merecedor, mas a gente pode superar isso porque isso é uma mentira, isso não é verdade. Como filhos do Criador, como filhos da fonte, como extensão dessa fonte, a gente cria igual a ela. E se ela nos criou por amor, é a mesma coisa que a gente vai fazer. A gente vai estender esse nosso amor e aí a gente vai receber de volta tudo aquilo que você achou que você queria. Talvez um dia a gente possa olhar para isso com uma clareza tão grande que a gente vai entender que,
Na verdade, então não era esse o meu objetivo final. E tudo bem, sabe? É aquela frase que eu já compartilhei com vocês aqui em outros vídeos. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo o mais te será acrescentado. O que é o reino dos céus, se não essa energia interior de amor puro e verdadeiro que nós somos? Não tem mistério, certo? Tudo vai ficando muito simples, tudo vai ficando muito simples e muito fluido. Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada! Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até a próxima!